Olá, amigos. Muita alegria que a gente se encontre novamente aqui reunidos. Queremos agradecer ao Centro Espírita Paz do Senhor pela oportunidade, né, em nome da nossa querida amiga Patrícia, o nosso irmão Everson, e agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? E vamos agora, já convidando vocês, a todos nós, para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, a espiritualidade amiga, pedindo que nos suportem, nos acompanhem, nos inspirem, para que nós possamos absorver de forma mais ampla os ensinamentos que serão oferecidos no dia de hoje e que tenhamos lucidez de compreender que esses ensinamentos devem ser implementados nas oportunidades que a espiritualidade se encarregará de nos oferecer. Muito obrigado, mestre amado, e que assim seja. E dessa forma a gente está iniciando, então, a nossa conversa de hoje. E hoje a casa, o Centro Espírita Paz do Senhor, pediu para a gente falar da questão da escolha das provas. Esse tema está contido no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258 até a 273, a gente não vai conseguir abordar todas as questões, mas a gente vai começando então pela 258, onde Kardec vai perguntar assim: quando na erraticidade, quer dizer, desencarnado, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Essa é a pergunta que Kardec faz para os espíritos vão responder. Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E gênero, é interessante aqui que os espíritos traçam a ideia de gênero de provas, e gênero significa um conjunto que tem uma origem em comum, né? Então, ele está falando de provas que se originam mais ou menos da mesma raiz, né? Da mesma linha. Interessante entender essa ideia e para atingir uma compreensão mais próxima do que os espíritos nos oferecem por gênero de prova, vamos então imaginar, né, que imaginemos um agricultor, proprietário de vasta fazenda. Esse agricultor, tendo pouco tempo para o preparo do solo e o plantio, ele se vê obrigado a escolher em qual área da sua propriedade vai receber os cuidados e quais áreas vão permanecer em desuso, quais áreas vão ficar improdutivas, ocupadas por ervas daninhas, né? Então, nesse exercício, a gente vê de forma mais clara o que os espíritos referem como gênero de provas, né? Significa que não dá para plantar, na nossa atual condição, não dá para plantar em todos os campos improdutivos que nós temos, né? Então, a gente precisa escolher um campo. E voltando ao exemplo do agricultor, essa escolha ocorre, conforme os espíritos nos narram, na erraticidade. Por quê? Quando nós estamos desencarnados, é pela lucidez que caracteriza o espírito naquela condição, né? Assim como a capacidade que ele vai ter de avaliar quais são os terrenos mais férteis e, portanto, mais capazes de receber a sementeira e produzir de forma mais abundante, né? Então, aí a gente tem mais ou menos essa ideia dos porquês, né, dessa resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. Se a gente conduzir esse exercício em direção à parábola do trigo e do joio, né, parábola lá de Jesus, e vinculamos a ideia da plantação à figura humana, né, quer dizer, a plantação é o homem, né, veremos que o trigo predomina em relação ao joio na parábola, né? Tanto que ela é do trigo e do joio. Todo o campo está semeado com trigo
e no descuido vai lá e semeia-se o joio, mistura-se o joio, né? Então, mas o trigo ali predomina em relação ao joio que o contaminou. E a gente vai ser conduzido ao espírito, à classe de espírito descrito a partir da questão 107 do Livro dos Espíritos, né? São os espíritos de segunda ordem. Esses espíritos são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria, né? Então, tem mais trigo do que joio. No entanto, a nossa realidade, ela estaria mais próxima de outros exemplos. Esses outros exemplos que os espíritos nos vão nos oferecer a partir da questão 101 do Livro dos Espíritos, são os espíritos imperfeitos. Esse tipo de espíritos é o que predomina no nosso planeta, né? Nós, na grande maioria, somos todos espíritos dessa categoria, dessa classificação, né? E o que nos caracteriza nesse caso é o predomínio da matéria sobre o espírito, né? Daí a dificuldade de fazer escolhas quando encarnado de forma mais lúcida, né? Disso decorre essa necessidade de escolher gêneros de provas, entenderam? Por isso que os espíritos colocam, escolhe gêneros de provas. Na grande maioria de nós encarnados aqui, né, e nós nos incluímos nesse número, né, com toda certeza, com toda segurança, né, a gente se inclui nesse número, a gente precisa escolher, e o momento em que escolhemos é como que os próprios espíritos nos informam na erraticidade pela lucidez, né? Por conta da predominância da matéria sobre o espírito, né, essa característica nossa, a gente não vai ter muito tempo, muito conhecimento, a gente não vai ter muita vontade, a gente não vai ter muito empenho e não vamos ter, fundamentalmente, capacidade para o plantio dessa vastidão de terras improdutivas que nos compõem, né? Figurativamente, claro que estamos avaliando o volume que caracteriza a nossa ignorância, né? Então, do entendimento disso, vão decorrer duas grandes obrigações, né? A primeira, ao vermos semelhante a essas vastidões inúteis, é muito fácil ver no próximo essas vastidões inúteis, né? Mas ao nos depararmos com isso nos nossos irmãos, né? E lembrando que essas vastidões caracterizam a todos nós, né? Isso é importante. Então a gente deve buscar focar nos campos produtivos desses nossos irmãos, né? Em contrapartida, quando a análise refere-se a nós mesmos, a gente deve, de forma um pouco diferente, buscar a todo momento a ampliação das nossas terras produtivas, né? Essas terras que porventura já existam em nós, né? Por intermédio do esclarecimento que nos capacite ver a erva daninha aonde antes víamos o trigo. Significa que a gente não tem ideia da vastidão dos campos improdutivos dos quais nós somos formados, né? Então, vai aí esse exercício de trabalhar essa capacidade de enxergar em nós mesmos ervas daninhas, campos improdutivos, né? Porque é dessa lucidez que a gente vai conseguir gerar mudanças, né? Como é que eu vou mudar um aspecto que eu sequer sei que eu pratico de forma equivocada, né? Então, temos essa, se para o meu irmão eu devo focar na produtividade dele e não nos campos abandonados, em nós, ao contrário, devemos ter como foco esses campos improdutivos, né? Os que nós vemos e os que ainda não vemos também, né? E o que nós vemos, segundo a psicologia, né, o que nós vemos no nosso irmão, os problemas, aqueles elementos que nos desagradam nos nossos irmãos, são indicativos de que ali tem alguma coisa também dentro de nós, né? Então fica essa reflexão de forma bem sutil para todos nós, né? Não como apontamento, mas como recomendação, né? Dessa questão a gente vai encontrar no Evangelho
na passagem na parábola do semeador, né? Depois da parábola, Jesus explicando para os discípulos, né? Porque eles não entendiam por que Jesus falava para a multidão em parábolas, e para eles, para os discípulos e apóstolos, ele explicava de forma mais precisa, né? Jesus vai falar: eles verão e não enxergarão, ouvirão e não entenderão. Não adianta, então, falar para eles, né? Isso é uma realidade nossa. Tá? Então, é daí que vem esses campos que falamos improdutivos, né? Que a gente não vê. Né? Vem dessa mesma colocação de Jesus, né? Falando: eles verão e não enxergarão, ouvirão e não entenderão. E o nosso esforço para ver um pouco além, claro, ele acaba produzindo, porque a espiritualidade entende aquilo e nos auxilia a ver o que antes não víamos em nós mesmos. Né? Lembrando, no próximo, isso é inútil, é inutilidade. Muito bem, passando então para a questão 258A. Kardec pergunta assim: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa questão, ela é bastante interessante, né? E a gente nem vai entrar no mérito da resposta. A gente vai começar analisando mesmo, se debruçando sobre o questionamento de Kardec, dado a importância e a forma com que Kardec se expressa aqui, né? A gente quer lembrar que se essa questão aqui não cria um desconforto, não criou um desconforto em nós quando nós a ouvimos, quando nós a lemos, é porque a gente acabou passando desapercebidamente pela proposta de Kardec, né, ao elaborá-la como ela é. Ela foi composta com a mesma maestria de um músico que planeja um acorde dissonante, onde a harmonia perfeita é sutilmente invadida por uma nota estranha. Essa nota agrada, mas ao mesmo tempo incomoda o ouvinte. Né? Isso acontece de uma vez só. A gente, nossa, é bonito, mas... Né? Então, a gente vai se demorar um pouco mais aqui por considerar importante nos aprofundar no estilo literário de Kardec, né? Fundamentado em Pestalozzi. Kardec escreve com o estilo todo dele, né? E se a gente consegue entender o estilo de Kardec, a gente vai muito além, porque a proposta dele é muito maior do que a simples leitura do que ele tem. Ele tem uma proposta um pouco diferente. Nesse caso, a questão foi construída com o propósito de nos conduzir, a partir dela, e do conhecimento de nós mesmos, né, leitores que somos, a fazermos, então, outros questionamentos. Né? Esse é o princípio básico de Pestalozzi, né? Parte daquele conteúdo que já é do aluno para chegar em algo mais. Né? Então, daí a gente abordar esse fundamentamento de Pestalozzi em toda a pedagogia de Kardec, né? Isso muito presente na vida dele, mesmo antes do Espiritismo, né? E não deixaria de sê-lo depois do Espiritismo. Bom, mas vamos lá. A gente está tratando aqui de provas. Né? Provas se caracterizam como oportunidades. Não dá para desvincular uma prova de uma grande oportunidade. Quer dizer, como oportunidade, eu posso aproveitá-la integralmente ou desprezá-la integralmente, e tudo aquilo que tem entre um e outro extremo dessas duas possibilidades que a gente elencou. Bacana. Então, essas oportunidades sempre vão nos oferecer escolhas. Né? Então, nessas escolhas é possível consolidar um novo conteúdo presente na consciência, né? O que a gente vai chamar de capacitação. É o que a gente está fazendo aqui. Estamos nos debruçando sobre o ensino da doutrina espírita e nos capacitando. Então, dessa capacitação, a própria lei se encarrega de nos oferecer oportunidades, que vamos chamar de provas, né? E o aproveitamento dessas oportunidades consolida isso que a gente está fazendo aqui, quer dizer, esse aprendizado, né? Pela prova
consolidamos essa informação, e enquanto informação ela só está presente na nossa consciência, quer dizer, houve sim um nível de evolução, mas é um nível de evolução ainda superficial. Né? A gente já sabe que deve fazer, mas ainda não fez, né? O fazer vem da própria prova. Bacana. Da mesma maneira, a gente pode desprezar essa oportunidade, né? Permanecendo nos velhos hábitos, ainda que tenhamos retido aquele conhecimento de superfície. Né? Isso daí a gente vai ver bastante na parábola da figueira seca, né? Aquela figueira temporã, que não tinha fruto nenhum, quer dizer, ela era bonita, ela estava cheia de folhas, né? Mesmo que não fosse a época de figos, mas como ela era temporã, tinha que ter fruto, né? O fruto é justamente essa consolidação, né, daquele conhecimento que já estava presente ali, né? E se não tem fruto, é só conhecimento de superfície. Então, nessa parábola de Jesus, tem bastante dessa informação, parábola que ele se refere ao povo judeu, né, pelo conteúdo agregado ao longo da caminhada daquele povo até a chegada de Jesus para trazer o complemento maior, né, e expandir aquilo que eles já tinham. Muito bem. A questão é por que Kardec apresenta a ideia da imposição de tribulações e ele fala assim como castigo. Olha só como ele instiga, né? Porque nós estamos falando de provas. Então, tribulações, como castigo, nos conduz a uma outra ideia, né? A ideia de expiação. Né? E prova é completamente diferente de expiação. Enquanto prova tem a figura da oportunidade, da escolha, expiação é um impositivo da lei, né? Vem para restaurar elementos que nós mesmos, né, nos desestruturamos. Né? Enquanto a prova está intimamente vinculada à lei de evolução, as expiações vão estar intimamente vinculadas à lei de justiça. Né? Então, são coisas bastante diferentes. Né? E por que Kardec apresenta isso? Esse é o questionamento. Aí que está esse desconforto, aí que está essa dissonância que Kardec apresenta. Não é por descuido, não é por desconhecimento, não, de forma nenhuma. Ele apresenta de propósito para que a gente se mexa, né? E aí a gente fala assim, você já se pegou pensando o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Particularmente, eu me recordo de algumas vezes em que a gente acaba, nos momentos de maior opressão, né, a gente acaba refletindo a respeito dessa frase, né, não necessariamente dessa forma, nessa composição, mas a gente acaba refletindo. Né? E se a resposta é sim, isso indica que em pleno século XXI, nós nos deixamos influenciar por uma forma de compreensão de Deus que era única no tempo de Kardec. Então, essa forma de compreensão do Deus, aquele Deus que castiga, era só o que existia até então. Né? Então, essa forma de entendimento desse Deus que castiga, que é o mesmo Deus mosaico, né, que Jesus vem para desfazer, mas a religião da época, no século XIX, acaba novamente apresentando-nos esse Deus que castiga, e ele está tão intimamente presente na cultura da humanidade que a gente, ainda hoje, como a gente falou, nós mesmos, desapercebidamente, espíritas que somos, né, esclarecidos a esse respeito, acabamos colocando essa forma de pensamento. Né? Perceberam? Então, a preocupação de Kardec, que ainda é válida nos dias de hoje, mas lá, quando ele escreve o Livro dos Espíritos, é fundamental, essencial para que houvesse esse salto, essa mudança, esse entendimento de que prova é prova, expiação é outra. É por isso que ele coloca isso aqui. Né? Então, era fundamental para ele oferecer maneiras de distinguir a evolução, que é uma prova, né, de justiça, que é a expiação. Né? Então, evolução, lei de evolução, oferecendo as provas, lei de justiça,
oferecendo as expiações, coisas distintas, né? E disso decorre essa abordagem, e mesmo o emprego da palavra castigo, né? Kardec, assim como nós, entendemos que não há castigo, né? Até mesmo porque a lei é de justiça. Se tem justiça, não pode haver castigo, tem a consequência, né? Mas Kardec emprega a palavra castigo, né, de forma muito lúcida, né, proposital. Daí a gente falar do desconforto, né? Esse conceito que ele mesmo, então, compreendia de maneira diferente, né? Kardec mesmo, para ele, o castigo não existe, né? Mas essa palavra castigo ele emprega para instigar o nosso pensamento, né? Pela familiaridade cultural do leitor do seu tempo, né? O leitor do seu tempo estava completamente acostumado a tratar da ideia do castigo de Deus, né? Então, daí ele vem empregando essa palavra e muitas outras que a gente vai encontrar ao longo das obras básicas, né? Então, lembramos, no entanto, que Kardec vai abordar a temática do castigo, né, a partir da questão 990 do Livro dos Espíritos, né? Então, ele vai falar de expiação a partir da questão 990, né, a ideia do castigo, que, na verdade, daí ele já trata como expiação. Notem essa lucidez, né? Ele sabia do que estava falando. Então, ali tem só essa sutilidade de Kardec, né, dizendo coisas que não são ditas explicitamente, mas fazendo com que o leitor se questione acerca daqueles elementos, né? E tão sutilmente quanto Kardec são os espíritos a nos esclarecer sobre esse tema. E eles vão dizer assim: dando ao espírito a liberdade de escolher. Notem, liberdade de escolher. Está falando de prova já, né? Qual é a lei? A lei de evolução. Mas isso está implícito. Isso não está explícito. Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Olha aí já tem a lei de justiça, né? Está falando de expiação. Mas os espíritos deixam isso também implícito para aquele que se debruce sobre o próprio Livro dos Espíritos, que vai esclarecer a respeito desses elementos, né, que aqui eles dão meio que uma pincelada. Mas eles vão complementar na questão, dizendo ainda assim: ademais, cumpre-se e distingue o que é obra da vontade de Deus. Opa, obra da vontade de Deus. Deus faz o quê? Oferece oportunidade, né? Prova. Do que a obra da vontade do homem. Quer dizer, a minha vontade pode me conduzir a algumas consequências, e aí vem a figura da expiação, novamente de forma bem sutil, colocado, né? Mas para quem se debruça no estudo vai conseguir, nas entrelinhas do que está escrito, vai conseguir ver um pouco além, né? E Jesus vai fazer isso, né? Eles verão e não enxergarão, então para uns falavam em parábolas, e para os outros que tinham mais capacidade, como ele mesmo vai afirmar lá na parábola do semeador, né? Vai falar: vocês veem, vocês têm condições de ver, eles não têm, então eles veem. Então é mais ou menos a mesma didática do Cristo que Kardec emprega aqui, né? Aprendida já por Kardec em Pestalozzi, e o Cristo, claro, aprendido por ter atingido a plenitude. Muito bom. É na questão 259 que Kardec conclui a sua proposta de lançar luz sobre essas ideias de evolução e justiça. Ele não para de falar na questão anterior. Então, ele leva ainda o tema para a questão 259 e vai discutir de novo, né, ampliando um pouquinho mais as ideias de evolução e justiça, evolução vinculada à lei evolução vinculada à lei às ideias de prova, né? Quer dizer, a lei de evolução vinculada às provas e a lei de justiça vinculada às expiações, né? Então, vamos lá para 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer,
seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Quer dizer, se o espírito escolhe o gênero de provas, né? Então, e as tribulações, como é que fica? Né? Kardec questiona os espíritos se é possível que nossa vida possa estar completamente definida. Né? E os espíritos, então, vão responder que muitas ocorrências resultam do exercício da vontade, quer dizer, do livre-arbítrio, né? Da escolha, lei de liberdade, né? Do encarnado, apresentando-se como consequência dessas ações. Olha só como ele está falando agora de expiação, né? Ampliando um pouquinho o entendimento, né? Está falando de outra lei, lei de justiça, né? Consequência. Né? Essas duas leis, que a gente falou bastante aqui, mas que não podemos nos debruçar sobre elas para explaná-las, tanto a lei de evolução quanto a lei de justiça, elas são abordadas por Kardec de forma específica nos capítulos 10 e 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, esse livro ele vai sendo construído assim, como a gente falou, assim como a ideia de expiação, né, que ele apresenta aqui como castigo, né, por tudo que a gente já falou, ela está lá na questão 990, né, no capítulo 10 e 11 nós vamos ver a lei de justiça e lei de evolução, né, e sendo tratadas de forma mais íntima. E é ali que a gente vai conseguir entender o dinamismo dessas leis, né? Porque elas vão se alterando a cada segundo, vamos dizer assim, né? E a ligação delas, elas têm uma ligação mútua, né? E essa ligação vai produzindo alterações que ocorrem tanto no mundo exterior, né? Vão gerar mudanças no mundo exterior, né? Mas particularmente no mundo íntimo do homem, né? As alterações decorrentes dessa relação no mundo exterior, elas são mais facilmente percebidas. Né? Dá para ver elas de forma mais clara. No entanto, essas mudanças íntimas, né, que vão alterar a forma como nós percebemos o mundo exterior, é o que realmente vai importar de forma mais profunda. Né? Quando Jesus fala assim, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, esse alívio, ele até pode estar presente no mundo exterior, mas, na verdade, ele vai estar muito mais presente quando eu busco Jesus, esses ensinamentos dele, ele vai estar muito mais presente no meu mundo íntimo. E aquilo que acontece do lado de fora não muda, muda a minha compreensão daquilo. Né? Então, esse é o alívio. Né? Note, por isso que ele oferece alívio, né? Senão ele ofereceria solução. Solução vinha para resolver todos os problemas que estão do lado de fora, que não são problemas, são oportunidades. Né? Então, é desse entendimento que eu passo a ver um obstáculo, né? Olha só, nossa, minha vida está tão difícil, eu tenho que tirar esse obstáculo dali. Né? E com o olhar de Jesus, eu vou falar, nossa, minha vida está tão difícil, eu preciso superar esse obstáculo, né? Quer dizer, eu preciso vencê-lo. E na maioria das vezes, os grandes obstáculos das nossas vidas estão em nós mesmos. Por isso que ele nos oferece toda a diferença. Bom, vamos então continuando. E agora, da 259, eu vou pular para a questão 262. Vamos tentar falar da 262A, que foram para mim muito esclarecedoras quando a gente se debruçou no estudo dessas duas questões, né? E elas abriu como que o nosso horizonte para alguns aspectos bem interessantes que a doutrina espírita nos apresenta. Na questão 262, Kardec pergunta como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, na origem, criado, simples e ignorante, né? Escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha. Olha que pergunta interessante, né, que Kardec está fazendo.
A resposta dos espíritos, nós vamos fatiar aqui, porque tem mais de uma resposta na resposta, e os espíritos vão responder inicialmente: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Né? Quer dizer, até o reino animal, olha só, Kardec pergunta na criação, né? Até o reino animal, essa é a resposta. Né? Então, os espíritos serão conduzidos pela lei, né? Suprem a experiência, quer dizer, Deus está conduzindo, por intermédio da lei, o caminho que deve seguir, como nos apresentam os espíritos. Né? Então, quando no caminho da nossa evolução, reinos mineral, vegetal, animal, a gente insere no contexto do livre-arbítrio, lei de liberdade, né? Aí a coisa muda. Né? Até então, não há escolhas, não tem como escolher. Né? Então, é a lei que te conduz. Né? Mas quando chega às escolhas, quando você atravessa esse limiar, os espíritos vão dizer assim, é a continuação da resposta. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, quer dizer, existe um desenvolvimento gradual, né? Não tem um choque ali. Né? À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre. Ele quem? Deus. Deus liberta, né? Deixa livre para escolher. E muitas vezes, né, na verdade, assim, muitas vezes a gente pode interpretar assim, como sendo realmente, a gente vai fazer isso, repetir isso muito. Né? O espírito se extravia, olha só como é a nossa realidade. Né? Muitas vezes. Né? Eu perdi a conta de quantas vezes, nessa encarnação, já tendo trilhado bastante esse caminho do livre-arbítrio, né? Sendo detentor de uma quantidade gigante de consciência em relação à lei de liberdade, a gente se extravia, né? Os espíritos vão dizer ainda, a isso pode chamar a queda do homem. Aqui tem uma sutilidade, né? Aqui os espíritos dão essa pinceladinha, isso pode chamar de a queda do homem, né? Para, penso eu, que eles estão fazendo uma referência da queda que está narrada lá na Gênesis, né? O que acontece? Adão e Eva, né? Criação de Adão e Eva, narrado na Gênesis. O que vai acontecer com a queda do homem na Gênesis? Né? Então, Eva e Adão vão comer um fruto. Vocês lembram o nome desse fruto? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Dá para perceber? Bem, mal, certo, errado, escolha. Né? Então, aí tem, de uma forma muito figurada, claro, de uma maneira muito ainda intuitiva de quem escreve, né? Claro que com uma sustentação do plano espiritual, essa informação já está lá. Né? Então, ao contrário do que a gente possa pensar, né? A gente reflete, nossa, a queda do homem, né? O castigo de Adão e Eva por ter desobedecido, nada disso, é evolução pura. Né? Cruzou-se esse limiar e você se insere nessa nova condição. E é a própria Gênesis que vai falar que você vai ter que conquistar a vida a partir do seu próprio trabalho, porque até então o paraíso é exatamente Deus suprindo a nossa inexperiência. Você não precisa se preocupar em escolher. Né? Você só está ali, né? Indo, mais ou menos quando a gente parte para uma viagem turística, aquele pacote all included, né? A gente não vai se preocupar com o almoço, com janta, com hotel, a gente não vai se preocupar em pegar ônibus, enfim, tudo tem alguém conduzindo, né? Dá uma sensação de que você está, né? Bacana. Então, é mais ou menos isso, esse período que antecede o ingresso no reino nominal, mas o reino nominal é uma grande conquista, né? Conquista de liberdade de escolha, que vai prevalecer, inclusive, até a pureza, né? Então, essa aquisição, né? Que nos insere na lei de liberdade, né? Por intermédio da nossa escolha, ela vai continuar em nós até
o momento em que ingressarmos na condição de espíritos puros, né, de espíritos completos. Ela vai conosco, ela segue conosco até então. Então, nada daquela ideia de que é um castigo, não, é uma grande conquista. Né? E na questão 262A, então, né, Kardec pergunta assim, quando o espírito goza do livre-arbítrio, opa, já está falando do reino nominal, né? Goza do livre-arbítrio. A escolha da sua existência depende sempre, exclusivamente, de sua vontade ou pode ser imposta pela vontade de Deus. Né? Olha que pergunta completa de Kardec, e os espíritos eles vão dar 3 respostas em uma. A primeira resposta deles dizem assim, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então Deus espera. Espera o quê? Capacitação. Né? Então, quando você se equivoca, e nós nos equivocamos muito, então a gente pode entender que nós temos um lastro de misericórdia divina segurando todas as consequências que a gente ainda não tem capacitação para enfrentar de forma produtiva. Né? É essa a espera de Deus. Ele espera por um momento onde a expiação seja produtiva. Né? Mas aí você fala, nossa, então eu vou ficar sempre na ignorância, né? E nunca vou sofrer as consequências dos meus atos. Não, daí eles vão complementando, falando assim, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade, não está apto a compreender o que seria mais benéfico. Então aqui já tem uma informação bem interessante, né, que quebra essa ideia do vou me dar bem, então, nessa história, não funciona assim, né? A lei de justiça, ela é plenamente justa, né? Então, se eu tento burlar, não é assim que acontece. Mas olha só, então, ele está dizendo que quando eu não tenho condições de compreender que aquilo é bom para mim, aquilo vem da mesma forma, né? Então, aquela expiação, né, ela vem, e aqui nesse caso, nesse momento, os Espíritos estão falando especificamente de expiação, mas vale mesmo para a prova. Né? A prova não vem sem capacitação. Né? Jesus vai falar isso quando diz a respeito dos fardos, né, que a gente recebe o fardo que a gente consegue carregar. É essa informação que ele está nos passando, que os Espíritos estão expandindo um pouquinho mais, né? Então, quando vem aquele problema, ou mesmo aquela decisão difícil, é porque eu tenho conteúdo para sair acrescentado. Pode ser que eu não saia pelo exercício da lei de liberdade, mas que eu tenho conteúdo, eu tenho. Muito bem. E eles continuam. E quando vê que tal existência possa contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Então, quer dizer, quando isso acontece, não importa o caminho que eu tome. Ele está falando de purificação, vai ter crescimento. Purificação é evolução, né? Então, eu estou me purificando, eu estou ascendendo na escala, né? O que acontece é que muitas vezes eu vou ascender bastante, né? Dependendo da forma com que eu enfrente essa situação, ou vou ascender pouco. Mas ele está falando assim, ó, quando vê que tal existência possa contribuir para a sua purificação. Quer dizer, vai purificar. Se não for, não acontece. Né? Você vai crescer. Né? E, ao mesmo tempo, servir de expiação. Então, é um 3 em 1. Ele está falando que tanto as provas quanto as expiações, mesmo completamente ignoradas por nós, elas são boas para nós, elas geram evolução, e elas servem também como elemento de expiação, né? Então ele expande um pouquinho o leque, os espíritos vão falar um pouquinho de expiação, mas estão falando também em algum contexto de provas, né? Claro, para a gente entender o que está dentro do que, fica lá a nossa recomendação de ler lá no Livro dos Espíritos das Leis Morais, né? A ideia de justiça, a ideia de evolução, de progresso, a lei de progresso e a lei de justiça, que é justiça, amor e caridade, né, a última que Kardec
nos apresenta, as duas últimas, e nos aprofundarmos para conseguir um nível maior de lucidez ao ler essa resposta que é tão rica na nossa opinião, né? Por isso que a gente saltou e viemos direto para cá, e dado também, claro, a limitação de tempo que nos foi disponibilizada pela casa, né? E dessa forma a gente vai encerrando esse nosso bate-papo de hoje por aqui, né? Dado também ao tempo que nós já nos utilizamos, e vamos nesse momento convidando a todos a serenar os nossos corações, direcionando nossos pensamentos à imagem do Cristo, agradecendo a Ele pelas informações que nos foram oferecidas, pelos acréscimos que nos foram feitos, pedindo que Ele sempre esteja presente nas nossas vidas, e assim seja.